Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Geilson. A nossa conversa aqui hoje é sobre a paternidade no momento de quarentena. A rotina dos nossos filhos mudaram e, consequentemente, a nossa rotina também mudou completamente. Os filhos já não têm mais aquelas atividades, já não tem mais escola, enfim, tudo mudou. E é um grande desafio para muitos pais, eu acredito que para todos nós mantermos o equilíbrio, a sabedoria, o discernimento em cuidar dos nossos filhos, do coração dos nossos filhos, a fim de que o momento não seja um momento estressante para nenhum deles, a fim de que esse momento, esse período de quarentena não seja um momento de estresse, de cansaço, depressivo, enjoativo de jeito nenhum. Você pode transformar esse momento simplesmente escolhendo as palavras certas que você utiliza com quem você tanto ama, os seus filhos, seu cônjuge, sua esposa, seja lá quem for que estiver aí na sua casa. Porque a forma como você diz e o que você diz tem tudo a ver com a forma como as pessoas reagem com você. Eu, com 20 anos de casado, 18 construindo filhos, eu descobri que a forma como nós falamos, as palavras que nós escolhemos na comunicação com os nossos filhos fazem toda a diferença na construção do lar e na construção da família. Fazem toda a diferença. E aí basta você olhar para como você reage quando o seu filho ou sua filha pergunta ou afirma ou busca uma questão a compartilhar com você de modo que você pense que é absurdo aquilo. Imagine a sua filha ou seu filho fazendo perguntas ou conversando com você, ou fazendo um questionamento ou um pedido, algo que para você é absurdo, é estúpido até. Como é que você reage? Se você conseguir se ver da forma como você reage, porque frequentemente os pais reagem da seguinte forma: isso é idiota, isso é burro, isso é ignorante, pensar assim, por que você está falando isso? Nunca vi algo tão esquisito como esse, não vai dar certo, para com isso, você não percebe como você é cega, como você é cego, como você não percebe que essas coisas não têm nenhuma congruência com o que nós estamos vivendo aqui agora. Quero te dizer uma coisa: se você frequentemente reage desta maneira, dizendo você é burra, você é burro, você é estúpido, você não presta atenção, você não discerne, você não tem discernimento para as coisas e está fazendo assim, sabe o que você está afirmando para os seus filhos? Você está afirmando para eles que os pensamentos e os sonhos que eles têm no coração, a fim de compartilhar com você, não são importantes. Você está desmerecendo completamente aquilo que o seu filho tem a te dizer. Saiba de uma coisa: não existe nada burro e ignorante que o seu filho tenha a dizer a você. Não tem. Não existe nada tão estúpido, burro, que o seu filho não possa compartilhar com você. Aliás, absolutamente nada. É preciso que você atente para isso. É preciso que você atente para aquilo que o seu filho tem a compartilhar com você, a dizer para você. Porque reagindo dessa maneira, você vai só esfriar o relacionamento e distanciar o seu filho de você, e você vai ficar cada vez mais distante, não sabendo se portar, o relacionamento vai ficando mais frio, gelado, as coisas vão ficando complicadas, porque cada vez que você tenta comunicar, se conectar com o seu filho, não acontece, essa conexão não acontece. Cada vez que o seu filho tenta abrir o coração e falar alguma coisa para você, as coisas não fluem, não vão fluir da forma que deveriam fluir, e aí, cada dia que passa, essa frieza vai abrindo uma lacuna, uma ferida no coração do filho e dos pais, e vão distanciando um outro cada vez mais e mais. No jantar, por exemplo, na mesa posta, não há um diálogo, uma palavra sequer. Os pais desaprenderam a dizer para os filhos que o amam. Os pais não sabem mais olhar no olho, os pais não sabem mais compartilhar as suas fraquezas, os pais não sabem mais abraçar os filhos, dar uma boa noite, visitar o quarto, ouvir as coisas que os filhos têm a dizer, participar das coisas que os filhos têm para compartilhar ali no dia a dia, fazer coisas simples. Os pais perderam essa capacidade, porque estão fazendo tantas coisas, construindo tantas coisas e dizendo tantas coisas, que esse dizer, o que eles dizem e a forma como eles estão dizendo, eles estão distanciando os filhos completamente. Isso não quer dizer, todavia, que tudo que o filho disser você precisa acatar. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que
Tudo, qualquer coisa que o filho te procurar para te falar é importante. Não quer dizer que tudo aquilo tem congruência para construir a família, para levar a família a um outro patamar. Muitas vezes não. Se forem crianças, adolescentes, muito menos essa possibilidade. Mas é preciso que os pais estejam atentos para isso, porque essa frieza que vai se construindo no relacionamento em si com a família, com as palavras que são ditas, vão distanciando os filhos cada vez mais e mais e fazendo com que os pais não saibam se portar na vida. Levar os filhos à escola, no carro, é um momento de absoluto silêncio. Não há nenhuma palavra de encorajamento, de inspiração que o pai diga ao filho e que o filho tenha a dizer ao pai. Não tem um relacionamento mútuo. Isso porque algumas palavras que você disse ou como você lidou com a situação simplesmente afastou o filho completamente de você. É preciso os pais de hoje tenham humildade e reconheça que nós como pais falamos e dizemos coisas estúpidas, sim. As mães também fazem, assim como os filhos também fazem. Mas é preciso que os pais tenham humildade no coração e reconheça e se posicione na vida, na família, para que os filhos de fato sejam aquilo que a gente sempre sonhou que eles fossem. E para que essa frieza morra e não aconteça mais, nós precisamos abrir o nosso coração para os nossos filhos e ouvi-los atentamente. Tudo aquilo que eles têm a dizer, valorizar cada palavra, por mais estúpida que possa parecer, valorizar cada observação, valorizar cada crítica, valorizar cada coisa que eles têm a dizer e fazer, sabe o que? Ouvir calmamente e entrar no mundo deles e fazer as perguntas certas. Muitas vezes os relacionamentos ficam quebrados porque os pais são reativos. Eles reagem mais do que acreditam que eles têm a dar aos filhos, é mais importante do que as reações. Eles não acreditam. Eles acreditam mais que reagindo automaticamente, com dureza, com aspereza, às vezes com gritarias, às vezes com críticas profundas, isso vai marcando negativamente a vida dos nossos filhos. E os pais então não acreditam que eles têm coisas boas a dar aos filhos, porque também eles estão com o olhar ferido pela forma como eles foram tratados no passado e agora eles perpetuam as mesmas coisas. Eu quero te dizer uma coisa, você precisa saber disso. Eu já fui péssimo nisso que eu estou te ensinando aqui. Já fui péssimo. Já fui péssimo exemplo de pai. Já fui um péssimo pai, um péssimo amigo das minhas filhas. Eu tenho 2 filhas maravilhosas que ao longo desses anos, 20 anos de casado e 18 construindo, criando filhos, eu aprendi que isto que eu estou compartilhando com você aqui é primordial, não é um todo. Não existe fórmulas mágicas para construir a família. Existe nós trabalharmos todos os dias, inclusive nas palavras e na atenção que nós damos às palavras dos nossos filhos. Eu já fui péssimo exemplo nisso que eu estou compartilhando com você, mas eu gostaria que você guardasse isso no coração, que fez toda a diferença e tem feito grande diferença na minha vida e no relacionamento com as minhas filhas, com a minha esposa, no meu lar. Porque a gente precisa ter humildade, sim, de reconhecer quando erramos e pedir perdão para os nossos filhos, e de tratar os nossos filhos como objetos de luxo e de ouro que Deus colocou às nossas mãos, dando atenção a tudo aquilo que eles estão dizendo, levando-os a compreender a complexidade daquilo que muitas vezes eles solicitam e pedem a gente. E às vezes nós não temos tanta paciência assim. E eu quero te dizer, além de humildade, você precisa aplicar isso que eu vou te ensinar aqui agora. Se você, pense comigo, pense numa coisa absurda que a sua filha ou seu filho possa dizer a você hoje, ou durante essa semana. Pense numa coisa absurda, a mais absurda possível. Como seria se você tivesse calmaria e você fosse mais questionador do que reativo? Perguntasse com profundidade o que significa aquilo, onde ela quer chegar, ele quer chegar. E que ela ou ele te mostrasse aonde ela tirou aquela conclusão, como isso é importante para ela. Mostre mais exemplos efetivos para mim, faça isso. Peça que o seu filho, a sua filha, dê exemplos efetivos daquilo que eles estão indagando, perguntando ou pedindo, com calmaria, seja calmo. Por mais estúpido que apareça para você aquilo que o seu filho ou sua filha disser a você durante essa semana.
Primeira coisa, seja humilde. Segunda coisa, tenha calmaria, ouça, faça as perguntas, não reaja. Pergunte ao seu filho o que é aquilo. E para a gente finalizar, eu quero te dar um exemplo que aconteceu comigo esses dias. A minha filha mais nova vai fazer 13 anos. Ela disse para mim: pai, compra um cavalo para mim. Olha, eu moro aqui no centro da cidade, é difícil até ter um cachorro aqui, quanto mais um cavalo. E eu nem sei quanto custa um cavalo. Mas eu simplesmente disse: um cavalo? Por que isso? Mostre-me aonde você tem tirado essas conclusões que você precisa de um cavalo. E aí foi a interação, naquele momento ali, ela ficou caladinha. Depois, à tarde, eu pedi para ela me mostrar onde ela estava tirando aquelas ideias. Ela me mostrou jockey, mostrou hipismo, mostrou umas coisas até interessantes, sabe? Até bacana. Eu achei até interessante, por não conhecer nada de cavalo. Mas, enfim, aonde aquela conversa chegou? Ela simplesmente disse para mim: pai, eu não quero um cavalo, eu quero fazer hipismo. Olha como as coisas mudaram. Mas se eu tivesse reagido da forma como eu já reagi lá atrás, certamente eu teria abrido uma feridinha no coração ou no relacionamento. E é isso que os pais precisam atentar. Tudo que os filhos nos procuram para falar, para dizer, são importantes. É importante qualquer palavra que o filho procurar você, porque você é a base de segurança emocional que ele tem na vida. Você é a fonte de heroísmo que ele carrega no coração, independente de quem quer que você seja, o seu status social, onde você more. É preciso que você entenda isso. Os seus filhos te procuram porque eles querem a atenção e a aprovação sua. É preciso que você tenha humildade. E você tenha calmaria na hora de responder. E faça as perguntas para levá-los a refletirem sobre aquilo que eles estão afirmando. No final, você vai descobrir que aquilo que eles estão afirmando não é realmente o que eles querem. Mais do que isso, eles querem o amor, a compreensão e ter um ouvido amigo a quem eles podem confiar toda e qualquer situação, as suas palavras, o seu coração. Pais, é preciso que vocês atentem para isso. Pratique isso na sua família durante essa semana, até que a gente possa compartilhar mais coisas com você no próximo episódio, que será muito rápido, muito breve. Eu espero você no próximo episódio, em que a gente vai conversar sobre coisas profundas e importantes. Nesse momento difícil que nós estamos vivenciando para alguns pais, mas eu afirmo que é uma grande bênção esse momento do Covid-19, da quarentena, na bênção no sentido de estarmos mais juntos com as nossas famílias. E eu conversando com a minha esposa sobre isso, ela até afirmou uma coisa importante, que a quarentena revela quem de fato são os nossos filhos. Para aqueles que ficam poucas horas com os filhos, para aqueles que de fato têm uma rotina em que os filhos ficam pouco em casa com eles. Revela também quem somos nós diante dos nossos filhos, nesse momento tão precioso, para a gente aprender, para a gente ser pai, para a gente exercer a nossa paternidade de modo efetivo. Porque a paternidade ocorre nos momentos mais simples da vida, é nos momentos inusitados, inesperados, que a paternidade, o exercício dela, ocorre. Então, que Deus te abençoe e que Ele nos inspire e nos encoraja nessa jornada linda de construir uma família. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Um forte abraço.